Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre filhos da violência doméstica, a história de uma sobrevivente que decidiu publicar relatos impactantes de jovens vítimas de abuso. Fique com a gente, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta e eu te lembro que é transmitido para todo o Brasil e mais de 190 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a Marlene Monteiro, autora do livro Filhos da Violência Doméstica. Marlene, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Tabata, e eu também agradeço, é um prazer estar aqui com você e quero te agradecer pelo carinho que vocês estão me dando e a oportunidade de falar sobre filhos da violência doméstica. Carinho merecido, né? Obrigada. Porque a gente vai entender bastante agora da sua história, que é muito chocante, é muito impactante, mas ao mesmo tempo é uma lição, né? E serve de inspiração também para outras mulheres romperem o ciclo de violência. Você está escrevendo, aliás, está lançando agora o seu segundo livro, Filhos da Violência, que é o nosso tema de hoje, do Análise Direta. Explica pra gente, você coletou relatos de jovens que são frutos de abuso mesmo? Sim. Como que foi tudo isso? Eu dou palestra nas escolas falando sobre violência doméstica, que é onde eu falo do meu primeiro livro, Depois do Fim, Recomeçar é Preciso, que depois nós vamos abordar esse assunto. E sempre no final das palestras, alguns jovens me procuraram e relataram o que eles passaram dentro de um ciclo da violência doméstica, o que eles passaram de abuso sexual. Tanto o abuso, é abuso sexual de pai, de tios, de primos, de família próxima. Há quanto tempo que você ministra essas palestras O meu nas livro, escolas? o primeiro livro eu lancei no dia 7 de março de 2018. Daí eu montei uma palestra sobre o ciclo da violência doméstica, sobre superação, porque o que importa para a mulher é a superação. E comecei a dar os meus primeiros passos como palestrante. Comecei nas escolas de periferia e aí eu fui passando uma confiança que os jovens, no final da palestra, eles me procuravam e relatavam. Foram jovens que muitas vezes já tinham passado pelo abuso, mas estavam vivendo aquela sequela, tinha dentro deles os resíduos da violência que eles sofreram, de abuso sexual, e confiaram em mim e me relataram suas histórias. E em 2020, eu resolvi, quando começou a pandemia, eu sentei e comecei a escrever Filhos da Violência Doméstica. Diante, né, desses relatos horríveis, né, qual que foi a sua reação? Precisou intervir em algum, ou dar algum conselho, ou, enfim, chamar conselho tutelar, alguma autoridade? Não, eles não autorizavam, porque hoje naquela época, em 2018, 2019, 2020 não, que parou, né? Em 2019, eram jovens com 18 anos, 16 anos, 17 anos, e eles não permitiam, e eu respeitei a privacidade deles. Mas teve um que, no final de uma palestra, ele chegou para mim, contou a história dele e falou: hoje, eu tenho 18 anos, eu nunca tive uma namorada. Porque eu entro no banheiro, eu tomo um banho, mas quando eu saio, eu me olho no espelho e me sinto sujo. Eu não acho que eu sou digno de abraçar uma menina, de beijar uma menina, diante da sujeira que eu tenho no meu corpo. E eu indiquei ele para uma amiga psicóloga
E um ano depois, eu estava escrevendo o livro e o relato dele está nesse livro. Ele me mandou uma mensagem me agradecendo, dizendo que hoje ele consegue tomar um banho, se olhar no espelho e já não vê a sujeira nele, e ele estava namorando. E me agradecendo. E naquele dia eu chorei feito uma criança. Qual outro relato assim te marcou? Conta um pouquinho pra gente. O relato que um dos primeiros relatos que eu tive de filhos da violência doméstica, esse não foi abuso sexual, foi abuso dentro de casa, onde ela, desde a gravidez, que ela acompanhava emocionalmente, né? Aquilo afetava a criança no ventre da mãe, a mãe grávida e o pai batia nela. Eu estava um dia na Rede Vida de televisão, quase 2 horas da manhã, 1 e pouco da manhã, e participando do programa, dando uma entrevista, falando sobre o livro, Depois do Fim Recomeçar é Preciso. E quando eu saí, cheguei nos bastidores, tinha uma mensagem no meu WhatsApp, porque eu tinha dado meu WhatsApp. E ela falava assim, que ela era médica, trabalhava no Einstein, e ela foi vítima de violência doméstica, acompanhou o pai e a mãe dentro de um processo de violência dentro de casa. O pai batia nela, na mãe, e ela foi criada dentro daquele ciclo. E o que é que ela fazia quando o pai começava a bater na mãe? Ela se trancava no quarto, mas ela ainda ouvia os gritos do pai, da mãe, quer dizer, desculpa. Ela começou a se trancar dentro do armário. E ali ela foi se fechando para a vida. Ela frequentou as melhores escolas de São Paulo porque o pai dela é um grande empresário. Nossa. E ela foi para a USP. E ela pensava, se eu me formar, se eu fizer medicina, eu vou curar a dor, um exemplo da Tabata, e cura a minha. Só que ela descobriu que ela não curava dela. Ela foi obrigada a passar no psiquiatra. Ela me falava que ela tomava remédio para sufocar os demônios dentro dela, do que ela viveu. E ela saiu de casa, ela foi morar, ela comprou um apartamento em Gianópolis, ela trabalhava no Sírio Libanês e no Einstein. Eu uso o nome dela de Júlia, esse pseudônimo, porque foi nós duas chegamos à conclusão. No livro ela é a Júlia. Acho que é o primeiro relato de filhos de violência doméstica, é o da Júlia. E ela chegava no hospital, ela era bom dia, boa tarde, ia para a sala atender. Quando ela saía do consultório dela, ela entrava na sala de repouso, como que chama? A sala de conforto dos médicos, né? Uhum. Onde eles descansam. Me desculpa que eu fugiu o termo. Ela chegava lá, bom dia, boa tarde, pegava um livro e ia ler. Ela não interagia com as pessoas, ela era fechada dentro dela. E naquele dia, ela me viu na televisão, ela me mandou uma mensagem, ela comprou o meu livro, ela leu o meu livro e ela pensou assim, peraí, ela sabe o que é violência doméstica, meu médico não sabe, meu psiquiatra não sabe. E ela entrou em contato comigo, marcou um encontro comigo, nós conversamos uma tarde inteira, ela me relatou tudo e eu cheguei à conclusão que a Júlia, ela não tinha, o problema dela não era com o pai, era com a mãe. Ela tinha mágoa da mãe porque a mãe tinha condições financeiras de até sair do país, mas a mãe se submetia. Só que, muitas vezes, quem está fora do ciclo de violência não entende o quanto nós somos presas ao emocional. Porque nosso emocional é trabalhado. Você é incapaz, você não faz nada sem mim, você é um lixo, essa roupa não está legal, esse seu sapato é feio. E você vai mudando, você muda a camisa para agradar o marido, você troca de sapato para agradar o marido. Entendeu? É assim que eles vão trabalhando. A violência doméstica é silenciosa. E eles vão trabalhando a mente da gente, o nosso emocional, e vai nos deixar, tira a nossa autoestima, tira nosso amor próprio. E foi isso que aconteceu com a mãe da Júlia. Ela tem dinheiro, só que ela não tinha emocional, nem ela acreditava na capacidade dela de sair. E quem precisava mais de tratamento era a mãe. E eu conversei muito com a Júlia, dentro da minha simplicidade, passei isso para ela. E ela procurou um psicólogo, levou a mãe no psicólogo. Poucos dias depois, ela recebeu alta do psiquiatra.
E ela foi fazer, e ela foi para Médicos Sem Fronteira. E hoje ela está em Médicos Sem Fronteira. E eu acredito que ela já tenha casado, porque ela estava com um relacionamento bem firme com inglês, de Médicos Sem Fronteira. Então, esse foi o meu primeiro relato. E foi uma pessoa que... a Júlia foi a primeira pessoa que eu aconselhei, que eu orientei. E eu falava assim, Júlia, você é uma médica, doutorada, mestrada, eu sou simplesmente a Marlene. E ela quase me batia. Quando ela me autorizou a escrever a história dela, mesmo que nós não mudamos nome, mudamos tudo. O pai dela é um grande empresário aqui dentro de São Paulo, é respeitado pela mídia, é respeitado a classe empresarial, mas claro que não foi falado nada disso, é respeitado o segredo dela, eu só falo da Júlia, porque foi um pseudônimo que nós escolhemos para ela e foi a primeira pessoa que eu falei, foi a primeira pessoa que eu orientei. Diante desse relato é impressionante porque a gente entende quando especialistas falam que violência doméstica não tem classe social. Não, nem nível acadêmico. Qualquer mulher, né, independente de quanto tem na conta, independente se ela é rica, pobre, se é famosa, se é branca, se é negra, todas estão vulneráveis, né? É a palavra correta. E suscetíveis a isso. Então, a gente, ouvindo isso, entende, né? Porque essa mulher, ela tinha condições, né? Pelo relato que você disse aqui pra gente, que ela tinha condições de sair daquele relacionamento. Condições financeiras é uma coisa, né, Marlene? Condições emocionais, é outra. Estrutura, coragem, força para isso é totalmente outra. Até porque muitas mulheres que estão diante dessa situação, vítimas, elas não têm uma rede de apoio. E muitas vezes são desacreditadas, né? São. A gente vai fazer um intervalo muito rápido. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo com a Marlene, que traz todos os relatos de jovens que são frutos de violência doméstica, mas tem também a história dela. É impressionante, não saia daí. O Análise Direta volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e o nosso tema de hoje é o nome do livro da Marlene Monteiro, Filhos da Violência Doméstica. É um assunto muito pesado e impressionante, mas é preciso que a gente ouça, né, Marlene? Que a gente ouça, porque nós não sabemos quem está ao nosso lado, que possivelmente é fruto, é vítima de alguma violência. Então, ouvir tudo isso até muitas vezes nos capacita a ajudar algumas pessoas ou, né, encoraja quem estiver nos assistindo e for vítima também, para que possa identificar, para que possa se sentir encorajado de romper esse ciclo de violência. Marlene, antes do intervalo, você estava contando, né, 2 relatos impressionantes, né, que você trata no seu livro, vítimas... no seu livro Filhos da Violência Doméstica. Qual outro relato assim que você traz que você acha que a gente precisa falar? Porque você trouxe um que é impressionante, né? Uma mulher, filha, né, de um casal que você disse que de classe alta, que a gente imagina que muitas vezes a violência doméstica ela só está em regiões mais carentes, em famílias mais carentes, e na verdade não. Qual outro relato assim te impressionou, que você ouviu? Eu recebi um relato de uma seguidora minha, que eu tenho um blog. E depois... eu tenho um blog e ela leu o meu blog e ela me mandou um relato. Ela foi abusada sexualmente no interior da Bahia, onde ela morava, com 13 anos de idade. E ela falou para os pais, e o pai dela ficou muito feliz, porque o rapaz era filho de uma pessoa importante da cidade. E a filha dele ia ter a oportunidade de casar com alguém que tem dinheiro. Com 13 anos. 13 anos.
E ela não queria aquele homem, porque ela fala no relato que ele pegou ela à força, ele abusou dela, ele deu uma experiência negativa sobre o sexo para ela. Ele tocava nela, ela sentia repugnância dele. Então, foi marcado o casamento e ela não queria. Um mês, 2, 3, faltando para o casamento, ele sofreu um acidente de moto e morreu. E ela resolveu vir para São Paulo. A essa altura, quando ela veio para São Paulo, ela já tinha seus 16 anos. Ela ficou entre os 13 e os 16 morando lá. Teve uma filha que ela ficou grávida desse abuso. E ela veio para São Paulo e chegou aqui. Ela foi abusada de novo. E ela terminou casando com o agressor dela, mas o que é que ele fazia? Ele abusava dela e da filha. E ela não tinha condições financeiras de sair desse homem. Ele falava que se ela denunciasse, ele matava a filha dela, matava as duas. Porque geralmente é um segredo que é guardado através da ameaça. E ela foi viver, e ela ficou, esse relato está no livro. Quando a menina estava com 18 anos, a filha dela, a menina casou. Contou para o namorado, arranjou um namorado. Aliás, com 18 anos, ela arranjou um namorado, contou para ele que era abusada pelo padrasto. O rapaz tirou ela, casou com ela. Quando ela tinha 20 anos, ela casou e a mãe pôde sair de casa e foi trabalhar como doméstica, como diarista. E foi aí que ela se viu livre. Mas ela fala que durante esse período que ela viveu com esse homem, muitas vezes ele chegava em casa e queria fazer sexo com ela e ela não estava afim. E ele falava, tá bom, se você não quiser, eu vou para a cama da sua filha. E ela se submetia. Agora, você imagina o que essa mãe passou durante todos esses anos e o que essa menina também passou. A gente fica sem palavras, né? De ouvir algo assim. Claro que a gente não consegue trazer todos os relatos, até porque o livro é muito forte, né? Mas é a realidade. Mas é a realidade, infelizmente, né? Não é ficção, é a realidade. Eu escrevi ele por capítulo. E quando eu escrevi, teve vezes que eu estava escrevendo um capítulo e eu não suportar. Eu saí do computador, eu pôr um tênis, eu pego o carro, vou para uma praça, caminho 1 hora, sabe? Sento na grama, tiro o tênis, piso na terra para descarregar energia, abraço a árvore e volto para casa. E no outro dia que eu vou sentar no computador. Isso tudo te dá gatilho? Dá. Ao ouvir esses relatos, o quanto isso mexeu com você, com a sua história? Filhos da Violência Doméstica foi um livro que me inspirou e que mexe porque todo mundo fala sobre violência doméstica. Ninguém se preocupa com os filhos da violência doméstica. Dentro do ciclo da violência doméstica, eu vi o que meus filhos sofreram e o quanto mexeu emocionalmente com eles. E dando palestra, comecei a ouvir esses jovens. Teve noite que eu não dormia. O relato daquele jovem com 18 anos falando para mim que se olhava no espelho e tinha nojo dele é muito forte. Um menino bonito. Eu não lembro o nome deles, foi em 2018, mas eu lembro da fisionomia dele, entendeu? Eu vejo aquele sorriso triste, aquele olhar perdido. Aí depois perdi o contato, porque era palestra, né? Veio 2020 com a pandemia, a gente se isolou. E perdi contato, mas a fisionomia daqueles jovens está comigo. Isso me dá motivo, isso me motivou, tá? Para quê? Para que eu leve esse assunto, para que ele seja abordado e esses jovens sejam olhados com amor e com carinho. Para que alguém tome uma iniciativa de olhar para os filhos da violência doméstica e olhar para esse jovem com amor, com carinho e ver se recuperam eles, porque muitos são abusados.
E é triste, o abusador, o estuprador, ele põe na mente do jovem que ele é responsável pelo que está acontecendo, que a culpa é dele. Ele se sente responsável. Peraí, a culpa é minha, porque eu sou bonito. Não, você não é culpado. Você é vítima de uma pessoa desequilibrada. Eu não sei nem... Eu não sou médico, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que a pessoa que faz isso deve ser uma pessoa doente, uma pessoa desequilibrada para fazer isso com uma criança. As marcas, elas são profundas, né? São profundas e elas vão permanecerem. Eu vou te dar um exemplo de um filme que eu assisti. Eu não vou falar o nome do filme. Eu assisti um filme onde havia muita pedofilia e um jornal em Washington, não sei se em Boston, resolveu denunciar, resolveu fazer uma investigação em cima disso aí. E uma jornalista chegou num jovem que foi abusado desde criança e foi falar com ele, pedir relato, porque eles iam denunciarem, né? E ele falou assim: hoje eu sou casado, eu tenho minha esposa, tenho meus filhos. Eu nunca contei para minha esposa o que aconteceu, mas todas as noites eu me pergunto por que eu fui escolhido para ser abusado sexualmente diante de tantas crianças. Entendeu? Então é isso que acontece com eles. É uma marca que eles carregam para o resto da vida. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Marlene. Eu fui vítima durante 21 anos. Eu sofri os 5 tipos de violência doméstica: psicológica, física, sexual, patrimonial e moral. A moral e a psicológica caminham junto, mas fui vítima das 5 fases da violência doméstica. E chegou um dia que eu dei um basta, eu falei: chega. Eu tinha medo de sair porque eu não sabia se eu ia ter comida para meus filhos no outro dia. Eu tinha medo porque eu não sabia se ia ter um teto para morar. Mas chegou uma hora que não deu mais, foi um basta e nós nos separamos. Foram quantos anos? 21. Quando começou, não começou a agressão física, né? Não, começa, como eu te falei, começa a psicológica. Esse sapato tá feio. Ah, esse batom tá horrível. Aí você vai lá, tira o batom. Esse vestido não ficou bem em você. Aí chega uma hora que você é obrigada a usar uma calça jeans folgada, um tênis e uma camiseta. Gente, eu me olho assim, eu vejo o meu look. Uma calça jeans, uma camiseta branca e um tênis. Era mais o que Marlene usava. Era o que eu usava. E dentro daquele ciclo eu fui me anulando. E assim, ela, como eu te falei, ela é silenciosa. Ninguém começa uma violência doméstica batendo na mulher. Homem nenhum começa batendo na mulher, começa agredindo a mulher fisicamente. Não, ali pode ser uma agressão física, pode ser um descontrole dos dois. Estavam brigando e um agrediu o outro. Mas a violência doméstica, ela é lenta, ela é silenciosa. Você tem vergonha de falar para as pessoas. Você vai falar para quê? Eu vou falar: Tabata, eu sou vítima de violência, meu marido fez isso e aquilo comigo. Meu marido me agrediu fisicamente, psicologicamente. Aí você chega para outra e fala, e ela vai falar assim: mas o que ela fez para ele agredir ela? É assim que nós somos cobradas, porque a mulher sempre é tratada como a responsável pelo desgaste do casamento. Então, o homem é o santo. A sociedade cobra de nós. Entendeu? Então, você vai se anulando, você vai perdendo sua autoestima. Você já não tem vontade de passar um batom. Você não tem vontade de se arrumar. Você vai perdendo seu amor próprio e sua dignidade. Porque eu escutava todos os dias que eu era uma vagabunda. Para eu escutar que eu sou uma vagabunda, porque eu não tinha amor próprio, eu concordo, eu não tinha dignidade. E eu me mantinha com aquele homem. À noite, não sei se pode falar, à noite, quantas vezes eu fingia estar dormindo, entendeu? Porque eu não queria que ele me tocasse, mas ele me tocava assim mesmo. Eu lá fingindo, nem respirava. É horrível viver dentro desse ciclo e eu vivi durante 21 anos. E eu escutei o ruim com ele, pior sem ele. E essa Marlene vivia... Eu sempre sorri muito.
Eu fui uma pessoa alegre, feliz, mas eu misturava o meu sorriso com as minhas lágrimas, eu vivia chorando. Aí chegou uma hora que eu saí do ciclo. Eu passei necessidade, eu peguei cesta básica na igreja, vizinho me deram pão para eu comer com ovo mexido, mas eu acreditava no meu potencial. Eu cheguei ao fundo do poço. Quando eu cheguei lá, eu sentei e comecei a cavar. Mas chegou um momento que eu lembrei que eu tinha um Deus poderoso que não ia me abandonar. Eu estirei minha mão e ele segurou e me tirou do fundo do poço. E eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer cursos de autoajuda, recuperei minha autoestima, recuperei minha dignidade, fui à luta, que eu sempre fui lutadora, sempre trabalhei, porque eu sofria patrimonial. Por quê? Porque eu trabalhava junto com ele e todo o dinheiro ia para minha conta particular, onde ele pegava. Para você ter uma ideia, ele pegava 2 talões de cheque meu, eu pegava 2 talões de cheque todo mês no banco. Ele falsificava minha assinatura. No dia que eu peguei uma folha de cheque e assinei, o banco devolveu. Assinatura. O banco era meu e o banco me devolveu. Então, era isso que eu vivia. E eu fui à luta e eu comecei a trabalhar. Uma pessoa, eu vou falar o nome dela, que me deu muita força, que me ajudou muito quando eu estava sentada no chão, foi o Dalcide Biscalqui e a cantora Vanusa. Vanusa foi uma irmãzona que me ajudou. Eu não tinha carro, porque ele tinha levado o carro. Vanusa me dava o carro, me emprestava o carro dela para eu trabalhar, para eu vir aqui vender perfume. Eu e a Amanda. Então, foi uma pessoa que me deu uma força e que eu tenho uma gratidão. Foi embora? Foi. Já não está mais entre nós. Não, mas eu tenho muita gratidão e muito carinho pela loira. E eu fui lutando. Eu fui trabalhando, eu fui superando. E isso foi em 2002 que eu me separei. Em 2004 eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, a ganhar dinheirinho, mas em 2004 eu voltei a vender meus perfumes, conheci Vanusa, voltei a vender meus perfumes, comecei a me reerguer. E em 2013 eu comecei a escrever meu livro. Depois do fim, recomeçar é preciso. E através desse livro, eu tive contato com muitas mulheres de classe alta, como inclusive a Júlia. Teve uma de Santa Catarina, casada com um apresentador de televisão, vítima de violência doméstica. Ela tinha medida protetiva contra ele. E ela me mandou uma mensagem, disse que um dia ela estava trabalhando num determinado departamento e ela tinha uma medida protetiva e ele entrou. Quando ele entrou, ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Aí a amiga dela, a viatura chegou na hora e tiraram ele de lá. A amiga dela falou, você arranjou coragem para isso, você nunca teve coragem de fazer isso. Ela, Marlene Monteiro, lá em São Paulo. Então, isso é gratificante, saber que eu passei essa força para algumas mulheres. Eu recebi muitos relatos de mulheres que, através da minha história, através da minha superação, elas também tiveram coragem de fazer isso. Eu tive uma que mandou um relato, uma pessoa simples da Bahia, que ela disse que queria fazer alguma coisa para arranjar dinheiro, ter o dinheirinho dela e ele não deixava. E quando ela leu a minha história, ela comprou um carrinho e foi fazer churrasquinho, vender churrasco na porta da casa dela. E ela começou a ganhar o dinheiro dela. Então, isso foi uma... Ela mandou um relato para mim. Você me inspirou a fazer isso. E isso que vale a pena Isso agora. Que vale a pena. Que nem aquela de Santa Catarina. Eu estava na TV, eu estava na televisão e eu falei assim, eu estava contando meu relato e eu falei assim, eu desci do salto, parei de ajudar e passei a ser ajudada. Porque eu vivia no salto. E quando eu me separei, que fiquei a zero, eu desci do salto e comecei a receber ajuda. E ela se tocou, ela falou, mas espera aí, eu estou chorando aqui porque eu não posso continuar no salto? Marlene, a gente vai fazer um intervalo, mas é bem rapidinho, dá tempo de você tomar uma água, voltar aqui, continuar ouvindo os relatos da Marlene Monteiro, autora do livro Filhos da Violência Doméstica. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e o nosso tema de hoje, eu te lembro, é Filhos da Violência Doméstica. É o segundo livro da Marlene Monteiro, ao meu lado, que está aqui.
Marlene, você contou um breve relato, né, da sua história de 21 anos como vítima de violência doméstica. Relatos impressionantes, fortíssimos, que infelizmente são a realidade, não só no Brasil, mas em vários países. Infelizmente, a gente enfrenta ainda essa violência contra a mulher. Agora você vai lançar o seu livro, né, o segundo. Como que tem sido esse processo para você? Como que está a ansiedade para lançá-lo? Eu estou ansiosa. Não vejo chegar o dia 11 do 10, né, de outubro. Vou lançar ele na Flip, em Paraty, na festa literária, né, internacional de Paraty. Eu estou recebendo isso como uma bênção de Deus. Estou lançando ele pela Mágico Dioses, que abraçou a minha história, abraçou o meu livro. Eu tenho gratidão por eles, porque eu não pensei que eles fossem abraçar filhos da violência doméstica como eles estão abraçando. Entendeu? E vai ser lá. E eu estou ansiosa, não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de ir para Paraty, de poder lançar esse livro e ser divulgado, né? Até porque o resultado do primeiro livro, ele foi, digamos assim, positivo por conta disso que você trouxe aqui pra gente, né? Que outras mulheres se inspiraram na sua história, que tomaram coragem, né, também para romper aquele ciclo de violência. E agora, com esse novo livro, que é trazendo a história de jovens, qual que é o seu objetivo com ele? Eu vou montar uma palestra. E assim que ele for lançado, eu vou montar uma palestra e vou começar a dar palestra no Brasil inteiro, alertando esses jovens. Eu não sei se... porque eu consigo encontrar esses jovens dentro das escolas. Eu não sei se todos eles são vítimas, claro que não, é óbvio. Mas aqueles que tiveram coragem, que confiaram em mim, se aproximaram de mim e contaram os seus relatos, eu quero que eles saibam que eles não estão sozinhos, que outros que estejam ali no meio daquela multidão sintam que existem outros jovens e que eles não são culpados, eles não são responsáveis pelo que acontece com eles. Eles não são responsáveis muitos não têm relatos de abuso, mas tem relatos de abuso, assim, de agressão física do pai ou da mãe dentro do ciclo da violência e culpa os filhos. Sabe por que nós culpamos nossos filhos? Eu não saio de casa por causa dos meus filhos? É medo. É a nossa incapacidade e nós transferimos para nossas crianças. Entendeu? Eu não tenho coragem de dar o primeiro passo para sair daquele ciclo de violência, então é cômodo para mim. Eu não saio de casa por causa das crianças. Porque hoje, até vendendo latinha na rua, a gente sobrevive. Entendeu? É isso que você quer. É isso que eu quero passar. É isso que eu quero trazer a esses jovens. Depois do Fim Recomeçar é Preciso, eu trabalho com mulheres vítimas de violência. Eu incentivo elas, eu ajudo elas a recuperar a autoestima e o amor próprio. E eu falo, se eu conseguir, qualquer uma consegue. Eu não sou única. E para esses jovens, eu quero passar essa mensagem para eles. Eu quero ser um conforto para esses jovens. Eu quero mostrar para eles que eles podem confiar neles. Tem alguém sendo abusado ali? Dá um grito, denuncia. Um jovem falou para mim que muitas vezes ele tem vontade de dar um grito. Eu não lembro bem o texto que eu escrevi, mas eu tenho vontade de gritar, mas a minha voz não sai da garganta, fica presa na garganta. Mas eu tenho esperança que um dia a minha voz vai ser ouvida no meio da multidão. Entendeu? Eu escrevi isso no livro. Então, eu quero que eles saibam que tem alguém ali que é solidário a eles, que entende que eles não são vítimas, que eles não precisam ter medo, que eles procuram um psicólogo, que eles procuram a justiça, que eles denunciem. E o seu livro é essa forma, né, de trazer a voz que esse jovem, por exemplo, acha que não consegue. Que não consegue, né, na verdade. Não consegue, porque são jovens carentes, são jovens da periferia, como você falou, um poder aquisitivo inferior. E estão ali presos. A mãe muitas vezes bebe, o pai também é alcoólatra, o tio se aproveita disso, o vizinho se aproveita. Tem histórias de relatos de menina também. Não é só meninos, tem meninas também. Tem a história da Anne, que ela foi abusada pelo pai durante
Ela começou com 5 anos e ela conseguiu sair de casa com 18. Eu estava esquecendo a história dela. E a mãe sabia. Meu Deus. O pai chegava do trabalho, a mãe estava fazendo a janta, ele pegava a menina e ia tomar banho. E ela foi crescendo. E o que eu admirei na Anne foi ela conseguir separar. Ela não se entregou, ela buscou estudar, ela buscou conhecimento, porque ela sabia que quando ela saísse das garras do pai, quando ela tivesse 18 anos, ela tem estudo, tem formação, ela ia sair da garra dos pais. Dos pais, né? Dos dois, porque a mãe era conivente. E ela, com 16, 17 anos, começou a fazer luta... Para se defender? Para se defender, porque ela falou para mim... Ela me falou... Luta marcial, né? Ela me falou que ela tinha medo, pelo que ela passou dentro de casa, ela foi se preparar porque ela ia sair de casa. E ela tinha medo do que ia encontrar lá fora. E ela foi fazer defesa pessoal. E na academia, ela conheceu uma senhora que também fazia defesa pessoal. E ela nunca tinha contado a história dela para ninguém. Gente, é um segredo para você guardar dentro de você. Dói, né? E ela confiou naquela mulher e contou para ela. E aquela mulher queria, naquele momento, para a delegacia. E ela não quis. Ela falou, não vai adiantar. Eu quero sumir da vida deles. E ela sumiu. Naquele dia, ela saiu de casa com a roupa do corpo e a bolsa com os documentos. Foi morar com aquela mulher. E aquela mulher, o que fez? Ela tinha poder aquisitivo. Ela vendeu tudo o que tinha, saiu do estado onde ela morava e veio para São Paulo. Foi aqui que eu encontrei ela no shopping, conversando, a Anne. E ela veio com a menina. Os pais nunca procuraram essa menina. E ela aqui conheceu o sobrinho da Fátima. Fátima também é um nome fictício. Ela conheceu o sobrinho da Fátima, se apaixonaram e ela casou. E ela disse que ela hoje sabe o que é a felicidade. E nunca procurou os pais e ela nunca ficou sabendo que os pais procuraram ela. São relatos que parecem ficção, não parece? Parece. Você olha assim e fala, não, eu não acredito que uma família é capaz de fazer isso com uma criança. Não, isso é ficção. A revolta é muito grande, né? É revoltante. Então, eu conheci a Anne num shopping, onde a gente começou, fomos tomar um sorvete, começamos a conversar e eu contei um pouco minha história e ela começou a contar a dela. E quando ela contou a história dela, eu falei, posso escrever? Ela falou, pode, você não vai usar meu nome. Eu falei, não, fica tranquila. Nenhum estado de onde você veio. Agora, infelizmente, eu vou ter que falar que você mora em São Paulo. Então, porque foi aqui que eu te conheci. Mas eu tenho relatos que eu falo que conheci num avião, entendeu? Viajando. Porque, infelizmente, não dá. Nós temos que manter a privacidade, temos que manter a vítima. Ela não quer se expor. Claro. E eu tenho que respeitar. Segurança, que eu quero respeitar. Agora, tudo que você trouxe aqui, não tem palavras para dizer. Nessas horas, a gente até, eu como apresentadora, como mulher acima de tudo, é chocante, né? Não tem palavras para dizer. E a gente não consegue imaginar a dor de ser uma vítima de violência doméstica. Eu acho que é algo que fica marcado para a vida inteira, mas a sua história traz isso, que as mulheres, mesmo passando anos num relacionamento abusivo, podem e devem sair dele. Devem. Por segurança e porque existe vida fora desse relacionamento, né? E é isso que a gente quer trazer aqui no Análise, essa história de superação e que é possível, sim, romper esse ciclo de violência. O seu livro, ele será lançado, ele vai estar disponível nas plataformas, onde que a gente pode encontrar? A editora me falou que vai estar disponível na Amazon. E eles me falaram uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eles estão levando para expor na Mágico de Oz, em Portugal. Então, lá em Portugal, quem estiver ouvindo e quiser procurar a partir depois do dia 11, né? Incrível. No dia 11 vai ter. Até agora, eles me falaram que ele vai estar disponível na Amazon. E para quem quiser conhecer mais a Marlene, como é que pode fazer? Sua rede social? É Marlene Monteiro Coach. Instagram, Marlene Monteiro Araújo.
Marlene.Monteiro Coach? Coach, essa aí é Marlene.Monteiro Coach, esse aí é um profissional, é um Instagram profissional. Tenho também o meu pessoal, que é Marlene Monteiro Araújo. Aí tem que Tudo junto? Tudo junto. Tem que solicitar e eu aceito. Mas também tem lá dentro, tem conteúdo, entendeu? Sobre o meu livro. E eu tenho, muita gente me procura no Facebook também, Marlene Monteiro. Perfeito, Marlene. Não tem palavras para te agradecer por vir aqui trazer toda essa história. Enfim, foi um prazer enorme falar com você, conhecer esses relatos e o seu livro, que ele encoraje, né, outras vítimas também a romperem esse ciclo, como a gente falou. E é incrível, parabéns pela sua coragem, pela sua força, por você ter dado a volta por cima. Você é um exemplo para nós. Obrigada. Eu também agradeço a vocês por terem me dado a oportunidade de vir aqui falar sobre filhos da violência doméstica, porque é um assunto pesado, como nós relatamos, mas é a realidade. Ele tem que ser abordado. E eu só espero que alguém lá de cima, quando eu falo lá de cima, é do poder, possa abraçar essa causa dos filhos da violência doméstica. Você vê muitas casas sobre mulheres que trabalham com mulheres, a Bete Lobo e outras, mas e aquelas crianças que muitas vezes elas são as maiores vítimas. Exatamente. São eles, os pais, quando estão se agredindo, não respeitam a criança. Eles não estão nem aí para... Eu tiro por mim, por dentro da minha casa. Quando a gente começava a atacar um verbalmente, um atacando o outro verbalmente, ninguém se preocupava com as crianças que estavam ali presenciando. E é triste, a gente não se preocupa com o que eles sentem. Só que depois você vai ver o que acontece com teus filhos. Você vai ver as sequelas que ficam ali, que permanecem, eu acho, para a vida inteira. Entendeu? E que filhos da violência doméstica possam alcançar muitos jovens, eles possam ler e perceber que eles não estão sozinhos. Aqueles que são vítimas não estão sozinhos. Tem outros jovens passando pela mesma dor que eles passam. Que a gente possa combater essa violência. Obrigada, Marlene. Foi um prazer te receber aqui. Eu espero você em breve. Pode convidar que eu venho. Muito obrigada. Tá bom? E trago um livro de presente para você. Vou ficar devendo, tá? Por favor, vou cobrar. Não, essa é uma oportunidade de você poder me convidar de volta, né? Com certeza. A gente não é bobo nem nada, né? Não. Obrigada, Marlene. O Análise Direta fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. E olha, eu sempre te lembro, acesse o nosso canal no YouTube para rever este e muitos outros programas. Jornalismo Hit TV. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.